Graças a Paz, mais um quadro Café com Reflexão. E aquelas palavrinhas, não é? Façam a sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E se a mensagem foi edificante para você, compartilhe com outros que estão longe e comentem. O comentário de vocês é de suma importância. E eu estou vindo aqui dentro desta outra ministração, terceira, né? Dentro das razões pelas quais a fé deve ser provada, eu falei que a fé deve ser provada primeiro porque é para o nosso crescimento, depois é para satisfazer a Deus, não é? E hoje, uma das razões pela qual a nossa fé deve ser provada também, eu quero trazer como pauta, porque esta fé provada, ela subjuga Satanás. E quando nós estamos falando de subjugar a Satanás, é até uma questão interessante, porque alguém pensa que de alguma forma Satanás ele sobrepõe e ele tem poder sobre nossas vidas. Não é fato isto, é falso, é mentira. E estava até comentando com alguém hoje pela manhã que quando, antes da fé cristã, estávamos mortos para Deus, subjugados pelas trevas, mas em Cristo Jesus, Ele nos deu vida. E segundo que Paulo está escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, principalmente, Ele nos ressuscitou em Cristo, não é? Então o próprio Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus, e aqui Ele nos pôs na mesma dimensão espiritual, principados, potestades, dominadores dos ares, espíritos da maldade. E se falar assim, quem é o maior? Deus ou Satanás? Isso a gente nem questiona, porque Deus é sobre todas as coisas, como eu havia falado para vocês semana passada. Ele necessariamente não é só maior do que todos, ele está acima de todos. Então ele está numa esfera totalmente diferente, ele é soberano, ele é eterno, ele tem os seus atributos morais, ele tem os seus atributos naturais, não é? Tem os seus atributos. E assim, quando falamos de Deus, estamos falando de alguém que de fato é único, é criador, do ponto de vista kantiano, de Kant, da filosofia, ele é a priori, então ele é antes de tudo e de todos. Do ponto de vista de Descartes, um outro filósofo também, ele é aquele que explica por si só, não é? Dentro da questão ontológica. Mas quando falamos dentro deste contexto em que nós vivemos mesmo, em que nós estamos vivendo, aquilo que no passado era alguma coisa totalmente impossível, porque estávamos subjugados pelas trevas através do pecado de Adão. Então Deus nos resgatou e nos pôs em pé de igualdade para batalha, não é? Se alguns chamam isto de batalha espiritual, é batalha espiritual. Se alguns chamam isto de subjugar as forças malignas, é subjugar as forças malignas, não é? Mas Deus prova a nossa fé não apenas com o propósito de que cresçamos ou de encontrar satisfação em Deus, não é? Pois nossa fé, uma vez aprovada, ela terá capacidade de subjugar a Satanás. É uma das grandes propostas bíblicas, irmãos. Satanás ele não vai aceitar tão facilmente que tenhamos crido, e tampouco não permitirá também dizer que recebemos aquilo em que temos crido. Ele sempre vai ser alguém que vai estar em confronto contínuo com o cristão. Então a luta espiritual, a batalha espiritual, a guerra espiritual, ela nunca é, deste ponto de vista, com Deus e Satanás, porque Satanás é criatura e nem foi criado como Satanás, ele foi criado como um anjo de luz. É alguém que rebela aí, né? E que tem a sua queda e assim por diante. E neste contexto, então, até para ter acesso à vida de um cristão, segundo o que a gente pega no livro de Jó mesmo,
ele tem que se apresentar a Deus e pedir permissão. Caso Deus permita, então esta pessoa poderá sofrer as consequências de Satanás na sua vida, como provação, e assim, geralmente, do ponto de vista de Jó mesmo, Deus permitiu, tão somente não permitiu que tocasse na vida dele, mas até para a fé cristã, que já está descartando o conceito de Jó, mesmo Jó falando, eu sei em quem tenho crido, né? Falando acerca do Cristo que haveria de vir, sobretudo, eu ainda vou trazer uma consciência mais cristã do que necessariamente uma consciência judaico-cristã, e dentro desta consciência mais cristã, Satanás ele está em pé de igualdade com o cristão para a batalha, e assim, se você precisa compreender isto, compreenda isto. Agora, em pé de igualdade com o cristão, sim, porque agora você tem vida, e esta vida ela é vida em abundância, mas você pode subjugar a Satanás por aspectos simples mesmo, e aí você vai sobrepor as trevas também, e este aspecto é o aspecto da fé. E esta fé, com certeza, é uma fé provada, não é? Então, razões pelas quais a fé deve ser provada para o nosso crescimento, para satisfazer a Deus e para subjugar a Satanás. E se a gente fala, bom, mas eu tenho capacidade de subjugar a Satanás? Eu mesmo, como homem simples, comum, sem esta percepção da ação e do poder do Espírito Santo, sem fé na palavra de Deus, sem legalidade da palavra de Deus? Não, nem tento. Talvez seja a razão porque tem muitos crentes aí que têm até medo de falar o nome de Satanás, porque as suas vidas não condiz com a realidade em que a Bíblia cobra, não é? Expulsar demônios, subjugar a Satanás, combater contra principados, potestades, dominadores, espíritos da maldade, sutileza, fortaleza, raciocínio e tudo aquilo que se levanta contra o nome de Deus, não é? Então é alguma coisa que aflige o coração de muitos crentes, porque de alguma forma as suas vidas não estão sendo pautadas pelo Evangelho e as suas fés, né, vamos dizer assim, a fé deles, não estão sendo levada no crisol, como eu já falei para vocês, ou sendo provada para que eles possam de fato subjugar a Satanás. E ao ver que nós não lhe cedemos terreno, ele terá que retroceder. Então, assim, por que a igreja avança? Porque Satanás retrocede. Por que a igreja triunfa? Porque Satanás retrocede. Por que a igreja, às vezes, tem derrotas? É porque a fé do cristão retrocede. E se a fé retrocede, significa que não há esperança em Deus, não há esperança no Espírito Santo, não há esperança em Jesus. Mas à medida que a gente levanta e a gente milita com as forças sobrenaturais ou com toda a armadura de Deus, não é? Que é fé, cinturão da fé, couraça da justiça, capacete da salvação, não é? Calçados com sapatos da preparação do Evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que a gente usa todo este armamento, né? Orando em todo o tempo com súplicas por todos os santos, não é? E vigiando nisso também. Então, com certeza, o cristão ele está equipado por Deus, pela fé, para fazer com que o inimigo retroceda, e enquanto conseguirmos prevalecer na fé, a gente prevalece contra as trevas mesmo. E Satanás, ele tem uma proposta de engano contínuo. Então o crente ele tem que ser vigilante. Pedro está falando, sede sóbrio, vigiai, porque Satanás, o vosso adversário, anda bramando ao vosso derredor, como leão, procurando a quem possa tragar. Não é? Então, ao conseguir uma vitória sobre Satanás, nós não podemos baixar a guarda. Satanás, ele não pode impedir
o crente de levar um processo contínuo de paz, porque esta paz que excede todo o entendimento, ela vem pela batalha também, ela vem em Cristo Jesus. Se permitirmos, Ele até mesmo nos tirará as bênçãos de Deus. Então, o crente ele tem que ter toda a estrutura da fé, na palavra, no sangue, no sacrifício, na salvação, na vida eterna, na regeneração. Não podemos deixar que Satanás intente contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra aqueles que nos dizem respeito, porque está em nossas mãos a capacidade de orar, de clamar, de interceder pela fé e de lutarmos contra toda a estrutura do mal mesmo. E assim, a minha luta contínua de levar pessoas aos cultos, principalmente de quarta-feira à noite, nesse tempo de pandemia, somente 2 cultos mesmo, um de domingo, né? Celebração e outro de oração, é justamente para que a gente não perca o foco da nossa fé e não perca o foco do nosso Senhor e Salvador, daquele que já nos tem garantido a salvação, daquele que já levou o escrito de dívida que era contra nós e que já prevaleceu na cruz pelos nossos pecados, não é? E assim, irmãos, Deus tem de provar nossa fé para fechar a boca de Satanás. Deixa Deus provar a sua fé, porque todas as vezes que a sua fé é provada e você continue aprovado, Satanás está sendo subjugado. E a referência bíblica que eu quero deixar para fechar este texto é Romanos capítulo 16, versículo 20, que diz: "E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés." A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. É Paulo aqui despedindo dos crentes de Roma, né? E ele finda, amém. E com isto eu quero propor para vocês podem vencer, vocês têm capacidade de triunfar. Vocês só precisam ter esta fé que parte do ponto de vista da fé provada como fidelidade e da fé que se constrói por meio da crença e da compreensão em alguém através da experiência e do relacionamento com Ele e com suas promessas, né? Que são cumpridas e que foram cumpridas no passado, que se cumpre dia a dia e que serão cumpridas para o futuro. Então a nossa garantia de fé está justamente nisto. E mais uma vez, eu quero despedir de cada um com a paz, né, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixando aí beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês.